uma jornada aqui dentro do IPTEC, tá? Esse é o segundo encontro, então a gente tem uma trilha aí aproximadamente 30 encontros ao longo dos anos. Então, vocês tendo agenda, vai acontecer entre terças e quintas-feiras, tá? Então, vocês tendo agenda, cada semana uma temática diferente, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês dentro de uma concepção da minha carreira. Então, essa primeira jornada, a gente está falando exatamente, tá? De uma jornada, vamos colocar assim, né? Ela voltada ao Mãe de Sete Melhoria, que foi o primeiro encontro, agora gestão do tempo e produtividade. O nosso terceiro encontro a gente está ajustando para ser no dia 24 próximo. A gente tem que ver sobre as inscrições, né? Para que vocês possam fazer. Eu vou divulgar nas minhas redes, mas tem a ver com pensamento e visão do processo. A gente vai falar sobre pensamento sistêmico em visão de processos, e depois a gente continua essa jornada com comunicação e relacionamento interpessoal, gestão organizacional, tá? A gente vai falar sobre indicadores, metas, a gente vai falar sobre Lean, tá bom? A gente vai falar sobre gestão de projetos, a gente vai falar sobre sustentabilidade, né, por um todo aí com ESG, a gente vai falar sobre compliance, a gente fala sobre gestão estratégica, resultado, inovação, e a parte de digital, com transformação digital e modelos de negócio. Então, uma jornada aí que eu tenho, né, o prazer e a gratidão enorme de estar com vocês aí para esses encontros juntos ao IPTEC, tá? Então, assim será a nossa jornada, tá bom? Então, vocês fiquem de olho aí, né? Aproveite agora, conecte aí com o IPTEC, então, para que a gente possa, sim, de fato, ter a nossa jornada, tá? Então, pessoal, antes que eu comece, 19h10 agora, comece a compartilhar a tela, eu só vou fazer um videozinho meu aqui, só para sinalizar que a gente está no encontro, tá? Coisa de 30 segundos, pode deixar aí que eu vou falar sobre o nosso tema, tá? Então, bem rápido aqui, só um minutinho. Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite, né? Estou passando por aqui para dizer para vocês que hoje eu estou no segundo encontro da nossa jornada de mais de 30 encontros junto ao IPTEC, tá? A instituição que está acolhendo e levando, né, todos aí do Brasil e fora Brasil para poder viver essa imersão. Então, hoje a gente vai falar sobre produtividade, sobre organização e alta performance, falando de gestão do tempo, falando de produtividade, um dos desafios que a gente vive, né, tanto pessoal quanto profissional, e eu já estou aqui com a equipe do IPTEC, né, que já está numa aula comigo, e já estou com os alunos, né, as pessoas que se inscreveram aqui também, para estar vivendo esse momento. Então vai ser um momento super legal, um primeiro tema que eu falei na minha vida numa live há muitos anos atrás, que eu tenho o prazer de trazer agora com temas mais atualizados. Um abraço e até uma próxima. Fica ligado nos stories. Então, pessoal, tá aqui, tá? Vou compartilhar. Vamos começar, vamos de tema que é sobre isso, né? A gente tem que aproveitar o nosso tempo da melhor forma. Então, eu já vou compartilhar aqui a tela para que a gente comece. Quem já assistiu uma aula minha, tá, pessoal? Eu gosto de falar assim, com muito respeito e muito carinho a todos, mas vocês vão poder observar, tá, que tem essa pegada, uma pegada mais livre, né? Uma pegada de mais troca, e eu preciso que vocês sempre também tragam mais participativo. Vocês vão ter, pessoal, aqui, tá? Momentos que eu preciso que vocês abram o microfone, sim, abram as câmeras, vamos interagir, tá? Aqueles que quiserem, porque eu vejo que uma aula, quanto mais participativa ela é, né, melhor a dinâmica para todos nós. Então, é assim que são minhas aulas, eu, né, trago os nossos alunos para que, e convidados para que estejam aí conosco nessa jornada. Já está o material para vocês aí? Vocês estão vendo o material? Dá um ok aí. Sim, Sim. Beleza, então eu estou em uma tela, em alguns momentos eu paro aqui para estar vendo vocês melhor, tá? Então eu vou dar uma minimizada nesses fatores aqui para não atrapalhar o nosso, compartilhamento, tá? Então só um minutinho que a gente vai começar aqui. Beleza?
ok, e você vem para cá, e ok, você fica quietinho para cá. Pessoal, então, muito boa noite, né? Vamos falar hoje sobre um tema muito gostoso. Até nesse vídeo que eu acabei de gravar aqui e postar, eu trago para vocês sobre um tema que, de fato, eu, né, eu pude vivenciar, eu pude estudar há alguns tempos atrás, né? Alguns bons tempos atrás, eu falo isso porque foi uma das primeiras lives que eu fiz na minha vida. Então, foi sobre esse tema. E aí, agora, eu quero trazer para vocês, tá? Além do tema que a gente vai viver aqui, da produtividade, organização e alta performance, né? Trazer para vocês, né? Pode conectar aqui o QR Code, tá? Para que vocês acessem as nossas páginas, o CP e PETEC, de pós-graduação, MBA, especialização. Então, a distância ao vivo, a distância online, a distância híbrido, né? E até o presencial. Aqui a gente tem os QR Codes de curso de extensão que o IPTEC, né, nos oferece, os cursos gratuitos. Então, aqui a gente, né, está exatamente fazendo um curso gratuito. E aí a gente tem essa possibilidade, né, de acessar os cursos. Aqui a gente tem também os nossos cursos livres e as nossas qualificações profissionais, tá, pessoal? Então, é tudo isso que a gente vivencia aqui dentro do IPTEC, o IPTEC oferece a vocês, tá? Vou me apresentar de forma rápida, isso eu vou fazer em todos os encontros, então por isso que eu vou passar bem rápido, porque, né, cada encontro a gente recebe, né, pessoas que tá tendo contato com a gente a primeira vez. Então, eu sou Tiago Batista, tá? Tiago Alves Batista, mas muito usual aí, Tiago Batista, Tiagão, né? O que a turma me chama. Eu sou graduado, né, em engenharia de produção, tenho especialização em logística e supply chain, gestão de projetos, liderança e negócio. Possuo também uma certificação em Master Black Belt em Lean Six Sigma, tá? Eu atuo aí no segmento de consultoria desde os anos 2019, então, e antes pandemia, né, eu já atuava com consultoria em gestão de projetos para PMO, VMO, né, que vai cada vez mais novas boas práticas vem chegando no mercado. A parte de agilidade, né, com Business Agility, então, agilidade dentro dos negócios, então, Scrum, Kanban, Design Think, OKR, e daí por diante, né, a gente tem as metodologias, os frameworks, né, para estar trabalhando. O Lean, né, TPS, Sistema Toyota de Produção, Lean Six Sigma, então, isso é o que eu venho fazendo, mas não obstante dizer que estive a este período também em grandes organizações, são mais de 25 anos de experiência profissional, completei em janeiro agora, tá? Aqui eu ainda poupei, coloquei 20, mas na verdade são 25 anos já de experiência, depois eu até vou colocar 25. Empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos, diversos portes, né? E aí, tem 5 anos que eu venho trilhando esse caminho da docência em grandes instituições, como aqui o IPTEC, a Universidade Católica de Petrópolis, com o CP, né, e outras instituições pelo Brasil, como a PUC e como a Universidade Federal de Viçosa. Tive atuações no PMI, pessoal, tá? Então, eu atuei diretamente com o PMI, ainda estou servindo a essa missão linda chamada PMI, mas tive o prazer de ser diretor executivo nomeado no PMI de Minas Gerais e atuação em projetos e mentorias no Brasil, Latam e na Angola, em Angola, né, nos irmãos de Angola lá. Então, muito bacana essa experiência, esse legado. E palestrante em congressos nacionais, né, e internacional, em gerenciamento de projeto, agilidade e Lean. Essa é a minha jornada, tá? Essa é a minha vida. E aí eu convido vocês para conectar o meu Instagram aí, ao meu LinkedIn aí, né? É Tiago Alves Batista. Então, para que vocês acessem, mandem lá o seguir, né? Para a gente seguir. O meu Instagram é Tiago Batista JF, tá? Sem o H.
Então, bem tranquilo os dois de vocês acharem aí, tá? Vai ser um prazer conectar com vocês lá também. E aqui eu coloquei a trilha dos nossos MBAs que a gente tem aqui, o CP e PETEC, tá? Em governança de riscos, controles, compliance, ESG, engenharia de produção e lean manufacturing, gerenciamento de projetos, né? Em gestão de vendas, estratégias comerciais, em gestão de riscos, em executivo, né? Em gestão de produção e operações, em logística empresarial, engenharia de produção por si só, né? Engenharia da qualidade, em gestão empresarial, gestão de finanças, contabilidade e análise econômica, gestão de pessoas, e esses ficaram maior aí para aproveitar o espaço, né? Em gestão de processos e metodologias ágeis e MBA de gestão de compras. Então, essa jornada que vocês aí vai conseguir trilhar com a gente aqui, tá? IPTEC, UCP, tá? Agora, pessoal, a gente vai adentrar o tema após esse período nosso aí da introdução, tá? A gente começa no nosso tema e eu convido vocês a conectarem, né, com o IPTEC, acessar o site, acessar os QR Codes, né, para que conheça melhor. A gente tem que planejar a nossa aula, não é verdade? Então, o professor adora planejar uma aula, né? Então, são 2 horas, claro, 120 minutos aí é o tempo que a gente tem aqui. Se eu passar uns minutinhos, vocês me perdoam, tá? Mas eu vou me policiar no tempo, porque gestão do tempo é um tema essencial. Tenho bem cadenciado aqui, mas é uma aula de muita troca, então aí a gente vai avaliando, tá? O tema principal, né, que é esse tema que a gente traz, tem a ver com produtividade, com organização e com alta performance. O público-alvo, né, são as pessoas que buscam melhorar seus resultados com uma melhor gestão, aqui é a do tempo, né, uma melhor gestão do tempo e a sua respectiva produtividade, porque não tem como a gente, tá, pessoal, falar de produtividade se a gente não falar de gestão do tempo. E ao longo aqui vocês vão poder observar, né, que de fato essa equação se encontra. Metodologia, aula expositiva, dialogada, então não é um monólogo, né? Eu quero que a gente converse aqui, a gente aproveite esse tempo da melhor forma que a gente possa ter, e a gente vai ter exemplos práticos, dinâmica e reflexão bem guiada aqui dentro do nosso conteúdo, tá? E é claro que quando eu recebo a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Este convite que foi feito a nós, professores, e essa jornada, assim como tem eu, tem tantos outros professores, colegas aí também trilhando as suas jornadas, participando dos encontros semanais da UCP, do IPTEC, então tem muita coisa boa para vocês consumirem aí, tá? Mas eu gosto de criar um ambiente de objetivo de aprendizagem. Então, a gente entrou aqui com uma percepção, a gente tem que sair com outra percepção, e como que a gente aplica essas percepções através desse conhecimento. Então, né, eu busco como um objetivo de aprendizagem para vocês, que no final vocês sejam capazes de compreender os fundamentos, né, de conceitos de produtividade e alta performance, compreender melhor sobre gestão do tempo, aplicar ferramentas práticas de organização e priorização, e aí a gente vai nas mais simples, identificar sabotadores individuais e organizacionais de performance, e a performance, né, pessoal, ela tem a ver com todo o ecossistema da gestão do tempo, da produtividade, não são temas apartados, né, e estruturar aí, né, esse também é um objetivo, estruturar um plano pessoal de melhoria contínua em produtividade, tá? Então, a gente melhorar no quesito com a nossa produtividade, tá? Até aqui, pessoal. Tudo bem aí? A gente está indo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Fala aí para mim. Tudo tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Então, tá bom. Então, é aqui que tá, né?
Beleza. Então é aqui que a gente está. Deixa eu ver esse cara aqui. Beleza. Então tá. Então vamos lá. Vamos voltar para a apresentação. A gente tem que ver a apresentação. Beleza. Pessoal, joia. Então, olha só. Vou começar aqui, então, ao nosso tema, fazendo uma abertura para nós aqui. Tá? Como se fosse aqui uma primeira dinâmica bem nossa, bem que é para que a gente possa fazer algumas reflexões. A gente vive um dilema e tudo que a gente trouxer aqui a gente vai fazer tanto por viés profissional quanto por pessoal. A gente também não existe gestão do tempo, produtividade, excelência, performance quando a gente não consegue diferenciar os momentos, viver os momentos, estar atento aos momentos. E a gente vive um dilema muito grande, o dilema de estar ocupado ou ser produtivo, né? E aí eu costumo trazer para uma coisa muito minha, tá? Que tem a ver, sabe com o quê? Por um tempo eu fiquei observando alguns comportamentos do clima organizacional. No clima pessoal, eu até fiz algumas mentorias, tá, pessoal, de gestão do tempo e produtividade. Eu fiz palestras e treinamento em company sobre gestão do tempo e produtividade. Fiz no grupo Itachi e fiz em alguns grupos e algumas organizações, tá? E eu observava que as pessoas sempre têm uma agenda muito concorrida e sempre fala que falta tempo para fazer as coisas. E de fato é uma realidade, que às vezes a gente está tão embarcado em estar ocupado que a gente não consegue ser produtivo. E ter a agenda cheia não é garantia que a gente está conseguindo performar, tá? Então a gente precisa começar a olhar sobre isto, tá? Em todos os contextos. E aí, eu gosto de colocar uma pergunta assim, que dispara, né, os nossos gatilhos, para que vocês reflitam. Tirando a última semana, que talvez tenha sido, né, uma semana muito atípica para nós, né, entre semana de carnaval, mas vamos considerar a semana antecessora ao carnaval. Você terminou essa última semana satisfeito com o que produziu ou apenas cansado pelo volume de atividades? Então, quero que você reflita o quão satisfeito você esteve por aquilo que você tinha para entregar e conseguiu entregar, ou você possa ser que tenha até entregue tudo, mas que se sente apenas cansado por esse volume da atividade e não consegue nem perceber, ver, mensurar, tocar no valor dessa quantidade de itens que você entregou, tá? E agora aqui a gente como um grande grupo, eu quero que vocês já reflitam. E aí, pessoal, não vamos fazer só reflexão. Quem quiser abrir um bloco de notas no celular com o tema da aula de hoje, tá? E já ir anotando esses insights, tá? E até depois postar, marcar o IPTEC, me marcar, enfim, e levar isso para a vida pessoal e profissional, que é o nosso grande. Mas eu estou falando assim que a gente sinaliza, né, que quem não é visto não é lembrado, ainda mais quando a gente está disposto a aprender algo. Anote aí essas duas, né? Ocupado ou produtivo. Anote aí ponto-chave dessa pergunta disparadora, mas anote ponto-chave dessa discussão em grupo. Pode ser no caderno também, pode ser no rascunho, né? A forma melhor que vocês entenderem para anotar. Pode ser no Excel, pode ser da forma que vocês acharem. Quantas horas trabalharam na última semana? Quantas entregas realmente estratégicas realizaram? O que é estratégicas, entregas estratégicas? Que a gente pode fazer parte de algumas entregas e que vai somando a um todo, né? E a gente pode ter demanda que é muito estratégica, aquela que
mexe o ponteiro da organização em algum aspecto, e outras que vão somando para mexer esse ponteiro ao longo prazo. Então, só para que vocês consigam definir esse conceito. E quanto tempo foi consumido? Vai chegar uma mensagem aqui e a gente vai excluir ela. Quanto tempo foi consumido por urgências? É, assim, na minha concepção também, envolve muito em questão igual eu trabalho na indústria de mineração, da bauxita, que extrai o alumínio dela, né? Lá, o que que acontece muito? Nós tem muitas entregas para fazer, né? Tipo, o gestor meu lá passa uma demanda e chega no final do expediente, muitas das vezes são demandas que são para entregar a curto prazo e muitas das vezes isso também acaba sobrecarregando um pouco a equipe, né? Porque muitas das vezes tem questão de tem o prazo definido aí, igual o rapaz mencionou aí, né, no chat, tem um prazo definido e para esse prazo definido, muitas das vezes a equipe da gente não está formada para poder conseguir realizar, né, a demanda ali no, no final do prazo, acaba sendo a correria, mas minha concepção é essa, bem que o rapaz mencionou, tem data definida. Beleza, beleza, Leonardo. Então a gente está com a perspectiva de urgência, assim como trouxe o Everton, né? É aquela que tem prazo definido, ok? E Ok? Entrega Maravilha. urgente, Renato. Sim, pois Entrega não. urgente é toda entrega que não foi programada, que não teve uma programação. É Se não foi tudo. programada, é urgente. Acho que. Maravilha, tá, ô Renato? Então, é aquela que não foi programada, ok? Beleza? Sim. Ok. A Tudo que Ana não é Paula também. programado se torna urgente. Ok, Uma hora. ok, ok. E aí, a Ana Paula também escreveu no chat aqui que acho que pediu que chega antes do prazo da entrega. Pediu que chega antes do prazo da entrega. Ok, chegar antes do prazo da entrega tornou-se uma urgência. Ok. Pessoal, mais alguém? Eu já discordo, porque assim, a questão a urgência não é questão de não programação, porque você pode muito bem programar, procrastinar e chega um momento que fica urgente. Então depende muito daí da sua organização pessoal para atender aquela demanda. E muitas vezes você programou, tem uma programação de uma atividade e vem outras atividades aparecendo mais urgentes, porque é demanda de diretor, demanda de outra área que é específica, por exemplo, trabalho com revisão tarifária. Então você vem uma demanda da revisão tarifária que vai empurrando o seu prazo, vai empurrando o seu tempo e comendo o seu tempo de atividade, e aquela que foi programada, de repente, fica urgente porque você fez outros serviços antes que também eram urgentes. Então, assim, vai depender muito da organização sua do tempo. Então, não necessariamente aí a questão de só que não foi programada. Eu entendo dessa forma. Não, maravilha também, tá, Ever? Maravilha, tá? Muito bom. A Lara também colocou, tem vários motivos para existir a urgência, né? Vários critérios. E olha só como que a gente vai concatenando, pessoal, a perspectiva de urgência, tá? Olha como que é um tema grandiosíssimo nas discussões. Só que aí eu quero levar vocês, conduzir vocês a uma reflexão que a gente não passou por todas essas colaborações aqui, tá? Ok? Que tem a ver com planejamento, sim, eu ou não planejamento, que tem a ver, sim, com um planejamento feito, alinhado, mas que entraram outras coisas na frente e que a gente não despriorizou, não replanejou, não tomou decisões estratégicas para aquilo. Entra fatores de procrastinação, né? Entra fatores, né, como esse, prazos definidos, né? Então a gente tem sim, como trouxe a Lara aqui, diversos fatores. Mas, pessoal, quando falam comigo em urgência, a minha percepção aos fatores de urgência é aquilo.
que já perdeu-se o prazo ou que está a um passo de perder o prazo final. Então, é uma questão, isso eu não estou falando a urgência médica. O que é a urgência médica? A urgência médica é aquilo que, de fato, né, a gente está com um risco alto entre vida e morte, né, e coisas desse tipo, e precisa agir na hora. Então, a urgência, para a gente aqui fora, a analogia, né, clínica, o que ela diz respeito? É algo que pode até ter perdido o prazo já. Mas é algo que a gente está muito próximo de perder o prazo. Não sei se vocês vivenciam isso no dia a dia. Porque aí entra um retrospecto que é muito interessante. Isso é o que para você, Ana Paula? Falta de planejamento. Mas tornou-se uma urgência, porque você não vai contar que a van vai quebrar. É um evento que não está na Verdade. sua mão. Por um exemplo, a van quebrar. É um imprevisto de uma falta de planejamento. O motorista da van, a motorista tem que ter todo o recurso para aquela prestação de serviço, mas pode acontecer, assim como ele pode ter envolvido numa batida, que ninguém está programando, pode ter se Sim. envolvido numa batida, cara, e que teve, coitado, coitada, e que Deus livre e guarde, né, que aconteça isso, teve que ir para o hospital e não consegue ir buscar as crianças. E que aí a secretária da escola te liga, 17h15. Ô, Ana Paula, vou ilustrar, tá? Para não expor, não é sobre isso. Que seu filho, exemplo, né, seja um menino e que chama Matheus. Ligou e falou assim, Ana Paula, aqui é do colégio, a van não buscou o Matheus, não. Você sabe se está acontecendo alguma coisa? Você pode fazer o contato com o pessoal da van, por gentileza? Você fez o contato e ninguém da van respondeu. Você falou, caramba, aconteceu alguma coisa muito séria. Aí você não consegue sair do seu trabalho porque hoje, em especial, você foi lá para Nova Lima. Você foi lá, trabalho lá já dentro de Nova Lima. Então, você não consegue sair de Nova Lima para chegar. Aí você vai ligar, por um exemplo, né? Esposo, tio, tia, prima, avó, vizinho, motorista do Uber que é conhecido, vai achar uma alternativa. Por favor, eu preciso de você com urgência. Escola de Mateus fecha 17h30. Você, por favor, busca o Mateus lá para mim, que eu vou avisar a escola, pedir a moça para segurar mais um pouquinho, que você está chegando lá. E ou vai falar assim, olha, Mateus não pode ir no Uber sozinho, né? Não tem idade para andar no Uber sozinho, eu não vou sentir confortável e segura, então preciso que você fique aí um pouquinho, que eu já pedi um esposo ou um familiar ou quem seja, um amigo, uma amiga, para buscar Mateus para mim. Olha que urgência que chegou na sua mão. Porque o prazo de fechar a escola estava acabando, mas quem busca o Mateus não foi buscar, aconteceu um acidente, Deus me guarde, muito sério, quebrou o celular da pessoa, não está no seu domínio essa urgência, não está no seu planejamento que vai acontecer. E existem urgências, essa é uma natureza que não é da vida profissional, desculpa, mas é da vida pessoal, que envolve todo o nosso ecossistema, não é verdade? Verdade. Então, a urgência ela está muito atrelada, né, àquilo que também não está no nosso domínio, em alguns momentos, quando chega para a gente, aquilo que de fato está próximo desse tempo acabar. E aí a gente tem que ver, porque pode sim, Ana Paula, ter sido uma falta de planejamento. O senhor da van, ele tem que estar com as revisões em dia, mas ele pode passar num buraco e quebrar. E vai ter que trocar lá na lona, o disco de não sei o quê. É mais seguro ele não fazer o serviço do que ele transitar com as crianças nessa condição. O que ele tem que organizar? Um plano B para quando acontecer algo assim, ele ter alguém que, de fato, possa o auxiliar nessa questão e não tornar uma urgência para vocês, e sim uma urgência dele. E olha o que é transferir a urgência. O senhor, a senhora da van pode me transferir a urgência dele. Não planejou, e na vida corporativa é assim.
não planejou, não fez, estava cheio de atividades para fazer, a gente foi deixando lá que a gente chama para o deadline, para o prazo final. E aí a gente precisou entrar dentro de urgência. E tem hora que a gente trabalha nas urgências. E aí a gente cria uma síndrome, pessoal, de corpo de bombeiros. É tão bonita essa profissão, né, com valor tão importante para a nossa sociedade, né, um serviço público ofertado a nós, mas a gente incorpora corpo de bombeiro. O que é o espírito de corpo de bombeiro? Apagar incêndio. Parece que a gente tem essa virtude dentro dos nossos dia a dia, né, nos nossos contextos de vida. Então a gente tem que atentar sobre o que é urgência, qual é a perspectiva da urgência, se teve um planejamento antecessor, né, se a gente recebeu as demandas com planejamento, e não está somente nas urgências. Por isso essa pergunta. Eu tenho atuado mais na urgência ou eu tenho recebido itens, tarefas para que sejam feitas que eu possa replanejar, né? Melhor, que eu possa planejar e que eu não precise replanejar e não perder as datas e não andar na urgência, tá? Então, esse é um ponto de interseção. Conhecer do que é uma urgência, o porquê se tornou urgência, o que fazer para a gente não andar nas urgências, porque a gente se estressa e a gente cansa muito quando a gente está nas urgências. Isso é natural, né, para nós. E a Sabrina, Sabrina, tudo bem, eu vi que você aqui está com o aparelho, né, descrito assim, ótimo, obrigado por ter colocado. Eu trabalho na qualidade e uma das demandas é fazer o recebimento de matéria-prima. E quando chega a carga, sempre é urgente para receber. Eu acho uma falta de planejamento. Quem é uma falta de planejamento, a gente tem que parar outras demandas e receber a matéria-prima rapidamente. Falta de planejamento, falta de estrutura, falta de governança, tá, Sabrina? Sabrina, falta de governança. Que dia que a matéria-prima precisa chegar, que hora que ela vai chegar, quem está rastreando, e às vezes é isso. E envolve fatores diversos, né, Sabrina? Acredito eu. Pode segurar a compra, ao invés de comprar na segunda-feira, deixar para comprar na quarta-feira, o negócio chega sexta. Não, a matéria-prima que vai dar aí está tranquilo, né? A produção não vai parar por falta de matéria-prima. E às vezes chegar mesmo na sexta, e aí você tem que parar tudo que está fazendo para dar essa prioridade lá, essa urgência, senão a planta vai parar. Então, assim, né, essa falta de planejamento com a falta de governança, né, para que não se torne esse item, se torne um item urgente, né? Aí, Eduardo trouxe um insight aqui legal que eu vou avançar nos slides, tá? Eu vou voltar a compartilhar e vou avançar. Gente, esse tema dá para aula ser até 10h30, mas sem fazer força, viu? Meu Deus do céu, misericórdia, mas tá bom. Vamos lá, porque é um tema, gente, que é um tema da vida nossa. É um tema que não tem como a gente fugir. E é um tema que as organizações, elas pecam nisso. E eu percebo que a gente está discutindo aqui é exatamente isso, e até nós mesmos, seres humanos. Deixa eu contextualizar vocês sobre um ponto dessa produtividade, com o tempo, enfim, com tudo que a gente vai trazer aqui. A gente vive um cenário, pessoal, de informação com excesso. A gente tem informação de tudo na nossa palma da mão. Cara, basta você tirar um relatório de quantas horas você ficou. E eu não estou falando que isso é problema, que isso é defeito, e eu não estou aqui e não combina comigo julgar ninguém, até porque eu faço. Mas o nível de informação é tão grande que se a gente pegar aqui na palma da nossa mão e ver quanto tempo a gente gastou dentro do Instagram, a gente vai ver. A gente consumiu o quê? Informação ali. Indifere a natureza da informação. Vamos criar um cenário de causa aqui num ambiente super confortável e gostoso como esse. A gente está num ambiente de aprendizagem. Só que a gente é tão conectado que o meu celular está aqui do meu lado. Se ele apitar, e esse carinha aqui no meu braço, se ele apitar, ele torna uma interrupção. Na minha linha de raciocínio, dependendo, eu paro de fazer o que eu estou fazendo, porque chegou alguma coisa aqui que eu acho que pode ser urgente. Tudo bem?
Então, eu trabalhava com WhatsApp Web, tá? Eu estou no propósito de não trabalhar com WhatsApp Web. Se for urgente, vai me ligar. E o que eu tiver que responder ao longo do dia, na hora que eu tiver tempo, eu vou responder, tá? Tô dando um exemplo de interrupção constante, que é o cenário nosso do novo normal, tá? Então a gente criou essa habilidade, ou a gente está criando essa habilidade de cozinhar nas 6 trempes. Mas isso é um grande sabotador que a gente pode ter na nossa jornada, tá? Então, só trazendo essa colaboração para vocês de um fator que ele tem categoricamente a ver, tá? Com essa interrupção. Para a gente avançar, tá? E aí eu vou chegar num ponto que o Eduardo trouxe aqui. Agora nós vamos entrar, depois dessa boníssima introdução aí, olha como esse tema é gostoso. Tem 1 hora que a gente ficou na introdução, porque o tema é muito bom para se trabalhar. A gente fala de gestão do tempo. E o que me trouxe aqui, tá, para falar de produtividade, otimização, excelência, foi porque em 2019 eu tive um insight. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com Lean Manufacturing, e o Lean Six Sigma e outras práticas do Lean, mas em especial o Lean Manufacturing, o sistema Toyota de produção, desde o ano de 2005. Então, são 21 anos trabalhando com Lean Manufacturing. Em 2019, eu fiz uma reflexão. Falei, cara, os 7 desperdícios, porque as pessoas falam 8, mas o sistema Toyota de produção é 7, ponto final. Tá? Não existe o 8º, pelo que Taichiwana ensinou para a gente. E ponto final. Isso não é factível a maiores conversas. Eu estou falando o que foi a concepção. Ponto. É a mesma coisa que a pessoa, e eu não gosto de falar de tema de política nem de religião, tá? Mas eu vou ilustrar. É a mesma coisa que as pessoas entenderem que a origem do mundo não teve a ver com Adão e Eva. Pronto. Mas, enfim, sem entrar na seara religiosas e crenças, enfim. Eu estou falando de algo que, de fato, é a concepção, tá? Estoque, espera, superprodução, processo desnecessário, movimentação, defeito e transporte. Sabe por que isso se torna desperdício? Ou o que afeta mais a esses desperdícios? Tempo. Não é só produtividade, é tempo. Estoque. Se eu não trabalho bem meu estoque, se eu não tenho inventariado, eu posso, né, comprar uma peça que ela chega a tanto tempo e ela vai chegar em tanto tempo, isso vai deixar a produção parada por tanto tempo e daí por diante. Espera, já fala por si só. Se a linha está esperando para entrar outra em produção, eu tenho tempo. Superprodução, eu estou produzindo demais. Então, eu não precisava gastar aquele tempo para fazer. Eu tenho que fazer aquilo que de fato tem que ser produzido, aquela quantidade. Estou gastando matéria-prima, estou gastando energia, uma série de coisas, mas eu estou perdendo tempo. Processo desnecessário. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas eu estou perdendo tempo. Transporte tem a ver com movimentação, tá? Movimentação. Diagrama de espaguete. Eu vou daqui para lá, de lá para cá, de cá para lá, de cá para lá, paraná, paraná, paraná. Eu estou perdendo tempo. Defeito, eu produzi de novo, eu estou perdendo tempo. Movimentação, que também tem a ver com transporte, né? Com essa movimentação da célula, do diagrama, e o transporte tem a ver também, né, com o desperdício de mudar, murar, murir, né, que tem a ver com o transporte. Então, tudo, pessoal, é tempo. Eu percebi que tudo era tempo. E isso falando de Lean. Quando eu fui para agilidade, o Kanban da agilidade é diferente do Kanban do sistema Toyota de produção, isso é outras aulas. Mas o que eu quero falar aqui, ele é um elemento de vazão, tá? Mas ele tem a ver com o tempo. Ele tem a ver com a gente entregar mais coisa num determinado de tempo melhor, com a qualidade melhor, com a aceitação e aprovação do cliente melhor, melhorando a nossa comunicação, dando a vazão legal, envolvendo o time. Então, vi que tudo isso é poupar o tempo, é trabalhar o tempo.
Então, por isso, quando o Eduardo trouxe do PDCA, Eduardo, eu vi que o PDCA da melhoria contínua, o Kaizen, a melhoria contínua, 8D, MASP, FEMEA, e daí por diante, ferramentas que nos ajudam a melhorar, matriz Gucci, para aqueles que vão trabalhar, tantas outras ferramentas da qualidade. Então, esse conglomerado de informações, ele tem a ver com o tempo, com a gente trabalhar bem o tempo. E aí, pessoal, em especial na pandemia, tá? E eu tenho um treinamento, eu já falei com vocês que eu já fiz algumas empresas e universidades e tal, que é um treinamento de pelo menos aí umas 4 horas, minimamente, 4, 8 horas, dependendo do formato que a gente vai dar, 4 horas teoria, 4 horas prática. É porque a minha primeira live, eu fazia isso muito frequente na pandemia, eu estudei sobre gestão do tempo. E aí eu descobri que a gente tinha um guru, que é o Christian Barbosa, pelo menos para mim. E ele traz gestão do tempo na perspectiva, tá, da produtividade, tá, do bem-estar. E aí o livro da minha vida, eu tenho todos esses livros que ele está abraçado aqui, eu tenho uma biblioteca aqui atrás de mim. Então, todos esses livros compõem, mas a Tríade do Tempo é algo que fez sentido para a minha vida e eu fui falando sobre eles. E depois, né, teve outros livros, como O Fim da Procrastinação, tá? Que é um outro livro também. Eu não estou aqui atrelado só ao guru, mas eu estou trazendo perspectiva para vocês. Então, o próprio Fim da Procrastinação, mas o meu primeiro contato ao ouvir falar de procrastinação foi com ele. Então, buscar uma leitura sobre procrastinação foi importante. Então, eu estudei sobre o tema. E eu comecei a fazer uma reflexão dos meus últimos anos de vida, o que eu mais ouvi entre as pessoas nas rodas de conversas e temas aleatórios. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Como é bom o tempo da criança, como as crianças hoje perdem tempo em não ser crianças. Não vou entrar nesse mérito, porque isso tem a ver com conectividade, uma série de fatores do mundo. A minha geração não é a geração diferente, não é a geração igual a esta de hoje, então não tem como equiparar. Mas eu, por muitas vezes, fiquei refletindo, e se eu pudesse voltar ao tempo de criança? Se eu pudesse voltar 5 anos atrás da minha vida? Talvez não o tempo de criança, mas aos últimos 5, 7 anos da minha vida. O que eu teria construído melhor? Como eu teria melhor aproveitado o tempo para estudar alguma coisa, para relacionar melhor com as pessoas, para viajar mais, para comprar mais, né? Guardar, juntar, comprar. Então, são reflexões que a gente faz na nossa vida, que tem a ver com o tempo. Então, a energia que move isso aqui tudo, para a gente se tornar produtivo, eficaz, tem a ver com o tempo. Então, que possamos sair daqui com essa visão do quão precioso e algo que a gente não consegue voltar é o tempo, né? Então, tem aí o que é a gestão do tempo, exatamente essa habilidade de fazer escolhas, melhor forma de administrar sua vida. Levantou a mão, boa noite, deixa só eu parar aqui, parará. B. Júnior, tudo bem? Se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, pode abrir o microfone, por favor. Então, eu vou seguir aqui. Então, se quiser colocar alguma consideração, pode abrir aí que a gente para desse ponto, tá? Às vezes foi uma reação. E aí, pessoal, olha só. Administrar o tempo nada mais é que fazer escolhas certas para viver na esfera da importância, reduzir as urgências e eliminar as circunstâncias. E é isso que a Eu tríade... ia citar, Thiago. Agora eu acho que eu consegui o meu Ah, áudio.
Fica à né? Porque eu vontade. ia citar que teus 5 anos atrás nós estaríamos em meio a uma pandemia, né? Então seria um bom Sim, momento de reflexão, né? sim, exatamente, exatamente. Se a gente pudesse, naquele tempo da pandemia, o que que a gente poderia, né, ter feito melhor para esse novo normal nosso, né, que é a retomada de pandemia? Por um exemplo, olha que interessante e muito bom. Desculpa, o seu nome qual que é, por favor? Boris Júnior. Ah, boa, boa, massa. Então, assim, eu vou chamar de Júnior para ficar mais íntimo, tá? Pode ser? Vou tirar essa da cartola aqui. Ok, ok. Então, Júnior, beleza. Essa perspectiva que você trouxe foi, assim, fundamental e eu vou incrementar a bela colaboração com uma dos demais aqui. Pessoal, chegou a pandemia, e de novo, tá, pessoal? Isso não tem nada a ver com política, tá? O viés não tem nada a ver com política, tá? Mas a gente viveu lockdown, beleza? Ponto. Isso é ponto, viveu. Só pôde estar aberto o que era essencial. Ok. E aí, grande parte dos nossos trabalhos foi para qual formato? Transformação digital, não foi? Notebook para as pessoas, não é isso? Teams, pacote do Teams. Imagina quanto que a Microsoft não levou nessa da pandemia, né? Não vou também cair nesse aspecto, não. Teams, computador, e a gente teve que se organizar, se planejar, se reinventar, desenhar, né, para isso. Quem perguntou foi, mas aqui no material também, ô Sandro, tem o livro que para mim tá é a leitura de procrastinação ideal, que é o fim da procrastinação, como parar de adiar o que precisa ser feito, tá? Então esse livro é muito bom. Aí depois eu te compartilho. Ele tem pontos que fala sobre procrastinação e ele fez algumas lives e ele falou muito sobre procrastinação no período da pandemia, o Christian, tá? Aí eu multiplico aqui também no chat. Então, muito boa a colaboração aí também do Júnior, né? Preferi tratar assim que fica mais fácil para não cometer o risco de falar o nome errado. Outro ponto, aí dentro da tríade do tempo, uma pesquisa do Christian Barbosa, tá? De como foi, né, este perfil dos homens e as mulheres na gestão do tempo, né, os percentuais aí importante, urgência, circunstancial, né? Então, tem lá dentro do livro, tem os relatos, então quem lê vai ficar por dentro. E aí, uma gestão do tempo ideal. Então, a gente está em que está 70% do nosso tempo destinado àquilo que é importante, 20% àquilo que é urgente e 10% que é circunstancial. Alguém aqui poderia me dar um exemplo de uma atividade circunstancial? Alguém teria um exemplo do seu dia a dia na empresa, do seu dia a dia na vida, que tem a ver com circunstancial? Posso dar, então, um exemplo para vocês? Quem gosta de lavar carro aqui, levanta a mão. Mas eu até lavo o carro, mas só esse final de semana e se tiver alguma coisa bebendo. Tá. O Helder gosta, não, então, circunstancial. O Eduardo gosta, né? Beleza. Então, assim, eu não gosto de lavar carro. Vou explicar por quê, tá bom? Por que que eu não gosto? Não é que eu não tenha habilidade para lavar o carro. Pode ser também um fator, tá? Mas algumas pessoas têm habilidade. A Lara colocou, e Lara, eu quero deixar extremamente à vontade. É sobre isso, nunca é sobre o certo ou sobre o errado, é sobre uma troca. Então, na perspectiva, até no entanto, era
mas aí a gente vai entendendo o que que é do conceito e a gente vai vendo o que que é. Por um exemplo, pessoal, por um exemplo, tá? Tiago, Oi, não sei se aqui é o Sandro que fala. Boa noite a todos. tudo bem, Sandro? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Não sei se encaixa, mas algumas reuniões desnecessárias, aquelas que não agregam valor, né? Ou de forma demasiada, o assunto, por exemplo, tu tem um assunto X, Y, Z, sabe que vai ser finalizado daqui 20 dias, e a cada 5 dias, 4 reuniões feitas, né, para acompanhamento, sendo que poderia ser melhor planejada e fazer um início, meio e fim, ponto final, para fazer a entrega, né? Então, seria uma atividade com uma circunstância que não agregaria valor. Rede social também, sem controle ou um propósito, né? Também te tira muito tempo. Daí aqueles 10, acho que era 70, 20, 10, né? Os 10% às vezes se torna ali 30, 40%. Ô, Sandro, cara, boníssima colaboração, assim como todas. Lara, tranquilo, tá? A perspectiva, tranquilo, tá? Super à vontade. Contribui e colabora. A gente precisa das colaborações, tá? Tamo junto. Mas, Sandro, boníssima colaboração também. E a gente é dono do nosso tempo, cara. Pessoal, a gente transfere culpa da gestão do nosso tempo ou a gente deixa as pessoas mandarem o nosso tempo, ok? A gente permite as pessoas mandarem. E, por favor, não vamos criar impacto dentro de casa com as esposas, esposos, né, companheiras. Não vamos criar esse caos, não. Mas tem hora que a pessoa manda no nosso tempo, determina o que a gente vai fazer. E assim, o tempo é nosso. E a gente tem que ter o cuidado de não cair nessas ciladas que o Sandro trouxe. De novo, cara, é maravilhoso estar aqui na rede social. É a forma que eu tenho de conectar com as pessoas, a forma que eu tenho de ver as pessoas, tantas outras coisas. Mas, cara, se eu não me policiar, eu não faço outras coisas porque eu estou vivendo em função de X outra coisa. Então, assim, pessoal, a gente precisa sim tomar muito cuidado com a gestão do nosso tempo. E reuniões. Sandro também muito assertivo, Sandro, como todos aqui. Tem reunião que a gente, eu não sei por que que as pessoas têm tanta necessidade da gente ser ouvinte em reunião que não vai sair com uma ata de reunião e que não vai sair com nenhum próximos passos. Reunião de alinhamento faz no kickoff. Reunião para alinhar, veja qual a parte interessada. Só entenda, pessoal, a gente às vezes não consegue nem mapear essas condições, tá? Não consegue. E a gente tá lá de ouvinte, cara. Aí se perguntar pro Sandro, Sandro, de 1 hora de reunião, você falou quantos minutos e a sua fala fez mexer o ponteiro da entrega em quê? O Sandro vai falar, né, Sandro? Em nada. É isso que as organizações estão precisando se mover, cara. Porque as pessoas estão tão, e eu acho que é isso que está começando a viver um movimento do retorno presencial. As pessoas começaram a marcar tanta reunião para isso, para isso. Lembra o começo aqui? O ocupado ou produtivo? E tem gente, cara, trabalhando até 23 horas, cara. Por quê? Fica o dia inteiro em reunião, o que tem que entregar, o que depende dela, não vai ter hora para entregar. Concorda comigo? Pode ser realidade de vocês, de alguns de vocês. Então é importante tomar esse cuidado, tá? É importante a gente tomar esse cuidado e foram pontos essenciais que também o Sandro trouxe para a discussão. Ô, Lara, por favor, tá com a palavra. Pessoal, boa noite. Espera que eu vou Tudo tentar abrir a bem? câmera aqui. Soltar meu Tá, cabelo joia. aqui, porque eu tô toda largada. Então eu vou tomar aqui É... uma água, Uma aguinha, tá tá? certo. Pós-carnaval é água, né? Tá bom, É isso chega. mesmo. Quando eu coloquei aqui sobre fazer um curso seria circunstancial, e aí assim, você trouxe essa questão de algo que não agrega, né? Aí eu falei, então eu estou errada, né? Não seria isso. Mas quando eu pensei em termos de alguma coisa que não estivesse dentro do escopo da empresa, assim, não é urgente,
não é importante, mas é uma coisa que eu preciso fazer, é o que eu quero fazer para me desenvolver, foi nesse sentido que eu pensei. E aí, assim, o colega colocou aí sobre as reuniões, ou sobre você estar olhando o feed, né, da internet. Ou a gente vê um filme, uma série, que foi também falado, né? Isso tudo não está dentro do escopo do seu trabalho, e lógico que, assim, que a gente ficar rodando o feed, a gente pode perder 4 horas de bobeira, né? Mas em alguns momentos você vê um filme, você lê um livro, né? São coisas que não estão ligadas, mas que podem fazer todo sentido, tanto para o seu emocional quanto para o seu crescimento, né? Quando foi o caso que eu estava falando do curso, né? E às vezes até para o seu profissional, né? Então, assim, o circunstancial é alguma coisa, o que eu vejo, né? É alguma coisa que você não tem obrigatoriedade de estar fazendo, mas que você vai fazer por motivos, N questões. Ou porque você precisa descansar, ou porque você quer acompanhar o marido, o filho, ou porque você tem que relaxar mesmo, ou por N motivos, né? A questão é você só não ter atenção ao tempo que você dedica ao circunstancial, para não correr esse 70, 20, 10, né? E não inverter, né? 70% do circunstancial e o restante aí depois você fica afogado aí no tempo. Não, Lara, é massa, tá? E eu vou conectar com todos os pontos que você trouxe para nós aqui, tá? Cara, boníssimo. E eu vou pegar um gancho, tá? Mas olha só, sempre importante, pessoal, a provocação vai ao encontro desta fala da Lara. É muito importante a gente separar a perspectiva da gestão do tempo, da produtividade, da excelência, o viés pessoal, o viés profissional. É sempre importante a gente separar, tá? Isso é muito legal. Por quê? Eu vou pegar só sobre curso, tá, Lara? No hemisfério organizacional, eu passei por treinamento e cursos, na época era tudo muito presencial, a gente não fazia online, tá? E tinha que pagar até hora extra, e tinha uma infinidade de coisas. A pandemia serviu para mostrar o quê? Bota isso EAD, o cara vai assistir isso da casa dele no horário de folga dele. Simples assim. E não vai pagar hora extra e tem que chegar aqui com evolução de 100% daqueles cursos até a data tal, tá? Uma prática que eu, Thiago, eu só vou botar a minha opinião, mas eu respeito a todas. Eu acho que isso é uma falta de respeito ao profissional, mas a gente está numa atmosfera que manda quem pode, obedece quem tem boleto. Não vou ficar no fantástico mundo de Bob, mas que se fosse ao meu domínio, e se eu pudesse fazer isso, eu prezaria pela saúde do meu colaborador no seu momento de folga. Simples assim, saúde emocional. Né? Eu destinaria também momentos da jornada do trabalho para uma pausa do café, uma leitura de 2 páginas de livro diário, criar um clube da leitura. Eu acho que isso tudo é motivador, né? Despertar, pessoal, no final de semana, quem quiser assistir uma boa série, um bom filme na perspectiva XPTO, esse daqui traz, quem assistir, a gente cria aqui uma comunidade e a gente, num café de 5 minutos, bate um papo sobre. Eu acho que isso é muito saudável para as organizações. Mas isso se torna, de fato, um elemento circunstancial, onde a gente tem que priorizar algumas coisas. Por um exemplo, cara, eu preciso fazer um MBA, vai ser bom para minha carreira, e eu vou falar que sábado eu não posso ficar conectado a cada 15 dias de 8 às 17. Pô, eu não entendi que isso é muito importante para minha carreira, e isso não está tornando latente e muito urgente para minha carreira. E para minha vida, porque a carreira ela envolve a vida pessoal, ela envolve uma possível ascensão, a gente ganhar mais, a gente poder gozar daquilo que de benefício o dinheiro traz, que é poder amanhã ou depois conquistar algo. Então ele se torna circunstancial quando a gente solta a mão daquilo que seria importante, ou até mesmo tornando-se uma urgência, embarca dentro dele. Então, é essa percepção que a gente tem. Eu estou procurando, Iolara e pessoal, olha como que é boníssimo. Tirar um pouco o pé, deixar os finais de semana, quando eu tenho aula para dar, tudo bem, cara, tá tudo certo. Mas quando eu não tenho aula para dar, eu não quero fazer nada. O famoso nadismo. Então, se você, Lara, me convidar para fazer nada em frente ao Jardim Botânico, tá tudo certo. Eu vou embora para o Jardim Botânico e vou ver a maravilha que tem ali no Jardim Botânico e tomar Danone, e tá tudo certo, sabe? Então, isso faz parte da experiência da vida. Mas, em contrapartida, se eu entender
que eu tenho um yoga para fazer, aqueles que gostam, e que o professor só dá o treino no sábado, de 10 da manhã, se eu tiver que faxinar a casa, eu vou acordar 5 da manhã para faxinar, porque 10 eu vou estar no yoga. É simples assim, sabe? E aí eu não posso deixar outro elemento invadir esse retrospecto e se tornar circunstancial. Então, acho que é esse domínio. Mas você trouxe uma perspectiva legal, não vou me enviesar nisso, não, mas você, que não tem a ver com isso, está super entendido e a troca é assim, mas estar em alguns cursos que a gente prioriza também é circunstancial. Na pandemia, pessoal, o que venderam de curso que não tem nada a ver com que não agrega valor nenhum e que a gente acabou consumindo e perdendo nosso tempo e nosso recurso financeiro, foi muito. O que existiu do fenômeno de especialistas em temas diversos foram muitos. E a gente não tinha nada para fazer, aí a gente ia lá, parava para assistir, e até hoje acontece, Lara, exato. E a gente talvez, cara, mas era muito em ascensão aquela época, e a gente parava ali. E tá tudo certo, 1 hora, 2 horas, aí no fim, se você quer saber mais, eu vou disponibilizar no seu e-mail, basta você clicar aqui, é, todo o material disponível, e aí você vai poder viver essa imersão. E é simbólico, apenas 12 vezes de R$ 5.590, sem impactar no seu orçamento, né? Então, assim, houveram muitas situações disso, que aí se torna circunstancial. Putz, bicho, 2 horas, eu podia estar jogando meu futevôlei, podia, cara, e assim por diante a gente fazia. Hoje a gente não senta. E aí, pessoal, eu tenho que adentrar num tema muito sensível aqui. Espero que isso faça sentido a vocês, com uma colaboração muito humanizada, sem o viés só técnico, tá? E aqui não é sessão de psicologia, porque eu não tenho essa skill, tá bom? E respeito os meus colegas profissionais da psicologia, mas eu quero trazer uma reflexão. Eu gosto de trazer reflexão, eu falei que isso ia estar no nosso encontro. Quanto das relações familiares estão se perdendo porque a gente prefere estar conectado com os elementos circunstanciais do que os elementos importantes. Às vezes a gente não tem tempo para sentar com o esposo, com a esposa, com a namorada, com o namorado, com o pai, com a mãe. A gente não pode parar um pouquinho do nosso tempo para assistir um filme com eles e a gente pode ficar embarcado aqui sozinho, deita na cama, o companheiro, a companheira do lado, e a gente está aqui, sabe? Então, esse é um ponto de um elemento que é circunstancial. A conectividade, isso a gente colocou aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela vem deixando fatores circunstanciais, as famílias não jantam mais juntos, as famílias não almoçam mais juntos, os casais não sentam e não tomam um bom vinho junto, ouvindo uma música, sem mexer no celular, não dão risadas, né? Então, assim, são elementos, né, que fazem sentidos, tá? Dentro da nossa percepção de dia a dia, tá, pessoal? Que eu acho importante a gente trazer como tema e como reflexão, tá? Então, eu acho que tem muita coisa que cabe na nossa mão e nas organizações. O que que as empresas estão ofertando a gente para viver nessa seara da urgência? A importância tem a ver com planejamento. Se a gente planejou legal, a gente está na importância. Se a gente não planejou legal, a gente já corre sério risco de estar na urgência. Se a gente aceita tudo como prioridade, a gente está muito próximo da seara da urgência. E assim a gente vai vivendo esse hemisfério desafiador aí, tá, pessoal? Que tem nas nossas mãos, tá? Mas muito boa as considerações de vocês aqui. E aí, pessoal, façam reflexões. Como você cuida do seu tempo? Como você vive atrasado, né? Com as suas tarefas e compromissos? Como você tem o sentimento que o dia passou rápido? Gente, isso aqui dói tanto e parece que você não fez nada. Se você conhece bem da sua rotina, se você entende bem que suas tarefas te levam às suas metas, para aqueles que têm metas bem escritas. Porque meta é fator de tempo. Alguém quer dar algum exemplo de alguma meta aí?
e se você cumpre bem suas atividades conforme seu planejamento diário e semanal. Alguém quer dar algum exemplo de alguma meta? Alguém quer dar? Só para a gente falar sobre meta e o tempo. Pode ser? Eduardo, pode pegar você, desculpa a expressão, que o mineiro adora uma boa expressão, mas posso pegar você para Cristo nesse momento? Porque mineiro adora a expressão, né? Você é mineiro, Eduardo? Não, sou baiano, sou da Bahia, Candeias, perto de Que Salvador. queria estar aí nos últimos dias. Eu estava doido para estar aí. Quase rodei de carro 1.200 quilômetros só para ver o Léo Santana dançar, que é estranho, eu dançar com ele, e o Bel Coisa Marques, boa. e a Bebeta, e aquele negócio tudo. Mas vai lá, vamos voltar aqui. Compartilhe uma meta sua aí, Eduardo. Você torce para o Bahia ou para o Vitória? Pro Vitória. Ah, então tá bom. Tá no Barradão, hein? No bar rubro-negro, rubro-negro. Isso. Então você já conhece um pouco da história aqui. Conheço, eu sei como é que é o negócio. Eu entendo desse babado aí, tá? Entendo. Boa, Muito boa. bom. Eu tenho meta, uma das minhas metas é melhorar minha organização pessoal e com certeza vai me ajudar na minha organização profissional. Aí, pode falar, desculpa, te interrompi. A gente trabalha, eu faço trabalho remoto e presencial, então é semipresencial o meu trabalho, é híbrido. Então, ou seja, a gente trabalha com muitas peças e o nosso almoxarifado aqui, mesmo estando na Bahia, meu almoxarifado é de São Paulo. Beleza. E aí a gente trabalha com muitas peças e meu processo de melhoria contínua, o meu PDCA, é com relação ao meu cadastro de peça. Eu criei uma planilha, então todas as peças que eu preciso, eu vou criando um cadastro, vou solicitando, salvando os códigos, para quando eu precisar não ter que consultar o fornecedor lá no Rio Grande do Sul, para falar com o planejador de São Paulo, para depois pedir a peça. Esse processo todo leva uns 2 meses, com a peça que eu poderia estar na mão em 4 dias, por exemplo. Então, a organização, para mim, melhorar a minha organização é uma meta que eu estou fazendo meu PDCA girar para me ajudar nisso aí, a cada dia. Beleza. E olha que legal, pessoal. E é sobre isso, nunca é sobre errado. Sobre a gente aprender junto e descobrir. Por isso a pessoa tem que estar confortável, né, para trazer o seu exemplo. Então, a minha sugestão aqui, Eduardo, crie sim a sua meta do viés profissional e crie a sua meta do viés profissional. Separa os seus vieses sobre a sua organização. E um ponto, tá? Melhorar. Olha como que a meta ela tem a ver com o tempo, senão ela não vira meta. Vocês já ouviram falar sobre SMART? Ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Ela tem que ser esses 5 elementos para ela se tornar uma meta. Então, o que, que a gente quer falar com isso? Eu preciso colocar ao sentimento da meta do Eduardo exatamente isso. Melhorar a minha organização pessoal até dezembro de 2027. Tá? Aí você vai colocar planejar melhor os dias da minha semana. Isso vai ter em elementos que vai te levar para essa organização. Então, são elementos chaves que vão te conduzir. Ela não vai ser uma ação única. Então, você vai ter diversas ações, tá? Planejar melhor meus horários de visitas ao cliente, por exemplo, tá? Que isso já é profissional. Estou só dando exemplo, tá? Organizar melhor a minha planilha. Aí a gente pode colocar um fator que envolve a esta meta, tá? E essa mensuração, e ele pode estar atrelado a esses pequenos passos que você vai dar, que é, por um exemplo, eliminar 10% do meu tempo com uso na rede social. E a rede social, não estou botando ela como vilão de nada, não. Eu não tenho Facebook porque eu não quero. Eu tenho o Instagram porque eu usava ele muito profissional, agora eu estou usando ele pessoal. Então, se vocês querem ver, me ver, fora os bastidores aqui, ele vai ter mais conteúdo pessoal do que profissional. Porque eu entendi que eu não vendo nada no Instagram. Eu vendo no LinkedIn. Beleza? Então, eu uso o LinkedIn para falar só de pessoal, e uso o Instagram para falar só o LinkedIn só para profissional, o Instagram só para pessoal, e de vez em quando eu ponho meus gatilhos do profissional, tá? Então, assim, tá vendo que a gente... E eu vou colocar aqui depois no chat para vocês o meu Instagram, conecta lá comigo, e o meu LinkedIn, tá? Para que a gente troque mais sobre. Então, pessoal, tá vendo, Eduardo, como que a gente ganha uma magnitude grande sobre a meta? Sobre ela ter tempo? Eu preciso saber, cara, hoje
você está nessa condição que é um desconforto e você tem que me dar parâmetros abaixo da sua meta de melhoria com os percentis, e daí você me dizer tempo. Então, eu posso, nos primeiros 3 meses, evoluir 10% na perspectiva das redes sociais. Eu, pessoalmente, né, a gestão do meu tempo, eu quero atrelar uma atividade física, porque eu quero perder peso. E tá tudo bem eu querer perder peso e ficar fitness, e malhado, e ficar bonitão, e, sabe? Tá tudo certo. E tá tudo não certo se eu não quiser e me aceito do jeito que sou. É sobre isso. Só que a gente tem que colocar esses aspectos internalizados a nós. Então, a gente precisa, sabe, trazer o elemento tempo para dentro da meta, tá? E aí, ok, Eduardo? Fez sentido aí? Lara, pessoal, tranquilo? Claro, Beleza? muito. Tá indo bem o encontro aí? Vocês estão indo na vibe boa? Tá legal? Muito Tranquilo, bom. né? Essa moçada é boa. Excelente, Então, Thiago. Segue assim. beleza, João. Beleza, Everton. Obrigado. Então, pessoal, nós vimos, pelo primeiro momento, aparecer um elemento chamado rotina. Vocês viram aí a palavra rotina no último slide? Saber gerenciar o tempo de vocês através da rotina. Pessoal, a gente vive, e eu pego sempre os ganchos, porque eu acho que é isso que nos desperta, tá? Para possíveis gatilhos. Nós vivemos o empirismo do que os nossos pais nos ensinaram, e que, de fato, obrigado, Eduardo, que, de fato, em tantos outros fatores, porque a gente não gerencia bem nossa rotina. A gente não usa mais o despertador do celular para a gente acordar, né? Brincadeira. Mas eu tenho celular, despertador para me acordar, o horário de almoçar, o horário de eu voltar, o horário de eu ir jogar vôlei. Uma série de fatores, porque isso tem a ver com a minha rotina. E se vocês querem entender um passo que a rotina da gente é complicada pela falta da gestão, é quando a gente sai colocando compromissos sem dar um espaçozinho entre um e outro. Por um exemplo, eu fiz aqui o exercício com a Ana Paula, né? E dei hipoteticamente o nome de Mateus, né, para o filho dela, dizendo que, né, a história lá de uma urgência. Ok. E eu vou dar outro exemplo. Gente, se é a Ana Paula que busca, né, por exemplo, o Mateus na escola, e a Ana Paula sai 17 horas do trabalho, ela não. É Tiago, Lara. Olha aí que maravilha. Se o Tiago estiver por aí, depois vão dar um salve pro Tiagão aí. Tá tudo certo. Massa, massa, maravilha. Então, o que eu quero dizer? Qual o retrospecto? Cara, se eu saio 17 horas do trabalho e tenho que buscar até 17h30, e eu estou a 3 quilômetros da escola do meu filho, no caso da Ana, pelo exemplo, Matheus, cara, eu corro sério risco de, em 30 minutos, numa capital, não conseguir chegar em 3 quilômetros. Isso é um reflexo que eu não conheço a minha rotina. Aí eu vou buzinar, eu vou estressar, eu vou bater de carro, e se eu estou no trabalho e ele precisar de mim mais 10 minutinhos para eu fechar um tema, eu não vou fechar porque eu estou na cabeça lá em buscar o filho. Então, a gente sai encavalando compromissos. Então, se eu tenho... Gente, casamento. Casamento. A gente é convidado para ser padrinho de um casamento. Tá? Agora eu estou falando de uma rotina prevista esse item em cima do que a gente tem de escopo. Não adianta eu deixar para experimentar o terno 15 dias antes. Não vai ter terno, não vai conseguir ajustar, eu não vou conseguir ser padrinho, não vai ter a paleta de cor da madrinha. Não adianta. Vai gerar estresse, vou gastar mais, e daí por diante. Então, isso são todos elementos da gente conhecer daquilo que a gente tem como uma rotina para uma entrega e a rotina do dia a dia. Então, não adianta, quando a gente tem fatores externos e fatores terceiros dependendo da nossa ação, a gente tem que dar um espaço na rotina. Então, para eu conseguir pegar meu filho, minha filha no colégio, eu trabalho até 17, eu tenho que ter até 18 como um ponto para conseguir pegar lá, porque até 17h30 sempre deu, mas vai chegar um dia que não vai dar. Então, assim, e tantas outras coisas a gente faz pela rotina. Então, por isso que eu quis trazer, tanto na perspectiva do casamento, sobre as verdades que a gente ouviu sobre o tempo,
quanto na perspectiva da rotina do dia a dia. Dê espaço entre uma coisa e outra. Se eu amo de paixão no meu futebol de sábado, ele começa às 8 da manhã, termina às 9. Às 10 eu preciso pegar, não é o meu caso, mas exemplo de o Sandro aqui, por um exemplo, de buscar a esposa, por um exemplo, tá? Enfim, se eu tenho que buscar 10 horas para levar para ir para o salão, não vai dar, porque um dia a pelada vai começar às 8h10, vai até 9h20, vai tomar um banho, um companheiro vai querer falar alguma coisa, vai pegar o trânsito, o carro vai bater a chave, não vai ligar, a esposa vai ficar brava. Por quê? Não gerenciou a rotina daquele item. Tá? Claro que a rotina a gente tem aquilo que a gente faz de segunda a sexta, no mesmo horário, mas eu estou abrindo um pouco do leque, tratando até o planejamento dessa rotina. Só para a gente quebrar o paradigma que a rotina é algo ruim para nós. Não, dominar, conhecer a rotina é motivo, sim, da gente avançar muito na gestão do nosso tempo para que a gente possa ser produtivo. E aqui a gente entrou, e aí, Sandro, o livro, a própria Tríade do Tempo, ele fala sobre procrastinação em um capítulo, e o Equilíbrio e Resultado é o outro livro que fala também, que trata procrastinação. Então, a procrastinação tem que deixar para a semana que vem, vou fazer no próximo ano, daqui a pouco eu finalizo, vou deixar para o outro dia, depois eu termino, mais tarde eu faço, de amanhã isso não passa. Então, isso todos são elementos que a gente utiliza para estar procrastinando e aí sim entrar aquilo que era uma importância tornar-se uma urgência. Amanhã eu faço, aí amanhã morre alguém. Eu vou no pior cenário. Então, acabou aquilo. Então, nunca deixe para o prazo final. Trabalhe com uma gordura, tá? Aí tem um amanhã eu faço, semana que vem, próximo ano, amanhã, outro dia, né? São elementos da procrastinação. E antes de eu entrar nesse slide e falar um pouco dele, eu quero trazer para vocês uma realidade sobre procrastinação. Não sei se vocês estão preparados para essa quebra de paradigma, né? Então, quebrem o paradigma. Nós, seres humanos, vamos procrastinar, sim. Não se culpem pela procrastinação. Não adoeçam pela procrastinação. Vou dar um exemplo de procrastinação. Eu estou com vontade de ir ao banheiro fazer o número 1. Eu estou praticando a procrastinação no meu desejo de ir no banheiro fazer o número 1. Simples assim. Eu estou violando uma regra do meu organismo. Eu estou aqui segurando a perninha. E está tudo bem. Eu estou procrastinando. Então, eu dei este exemplo para mostrar para vocês que a gente não vai eliminar a procrastinação da nossa vida. Não se culpem. A gente tem que reduzir a procrastinação. Com qual aspecto? Sabendo o que é importante para a nossa vida. Eu preciso de momento de procrastinação. Eu sou um ser humano, não sou uma máquina. Então, em alguns momentos, eu preciso procrastinar. Mas desde que seja uma procrastinação responsiva. O que é uma procrastinação responsiva? Aquele que os meus prazos estão tudo andando conforme eu planejei, que eu não tenho nada me botando em risco e que por algum fator eu não consigo fazer esse mês, mas mês que vem eu consigo fazer porque está gerenciado. Se eu falar que vocês têm que entrar na atividade física amanhã, pode ser que vocês não entrem. Olha, deixa eu só colocar aqui na tomada rapidinho, eu vou falando com vocês, e possa ser que amanhã vocês não entrem, porque financeiramente não foi esse mês viável vocês entrarem e conseguirem, de fato, fazer atividade física. É simples assim a discussão, pessoal. Tá? Então, este é o ponto que a gente precisa trabalhar. Tá? Só que, de novo, a gente precisa gerenciar a nossa procrastinação. Esse é o ponto. Porque é que todo mundo é grandinho. A gente sabe o que pode e o que não pode fazer. Criança que é diferente. Fez o dever? Ah, não, vai fazer depois. Já tomou banho? Ah, não, agora não. Escovou o dente? Depois. Criança procrastina em tudo. Ainda mais se estiver jogando um game. E tá tudo certo, porque
faz parte desse novo normal. Antigamente a gente jogava muito menos, mas a gente vem de outra geração. Enfim, então, tá vendo como que existe procrastinação e procrastinação? E a gente tem que ser responsável pela nossa procrastinação sem culpa. A culpa vai paralisar, a culpa vai fazer a gente procrastinar mais. E cria elementos para te tirar da procrastinação. Ponha no calendário, escreva no guarda-roupa, peça o marido, a esposa, o tio, o cachorro, põe na porta do seu guarda-roupa aquilo que você precisa fazer e saia do outro lado. Isso depende de nós, tá? Maravilha. Vamos seguir aqui para esse slide, né? Que eu falei que era o próximo slide. Tudo bem. E aí fica a reflexão de gestão do tempo. Acho que vocês viram o slide, né? Se o problema é tempo, eu vou resolver agora o problema de vocês. Eu vou conversar com o Papai do Céu para amanhã o dia sair de 24 horas e ir para 40 horas. Nós temos um compromisso de ir até 9 horas, tá? E aí, pessoal, nós vamos aqui para o módulo 2, que é o módulo da produtividade. Então, primeiro é conectar o tempo, para depois avançar e falar de produtividade. Só tem resultado bom em produtividade quem trabalha bem o tempo, isso é fato. Então, produtividade é o resultado relevante versus os recursos utilizados. Olha o primeiro recurso utilizado, tempo. Aí a gente tem energia e esforço, mas o tempo ele contempla estes. Então, produtividade não é fazer mais coisas. Olha como a gente aprende erroneamente, né? Produtividade é a gente gerar mais valor, né, na nossa entrega com menos desperdício de fatores como esse, sabe? Então, só... Cara, eu fico assim, por exemplo, tá? Em quem trabalha com tecnologia da informação. A pessoa entregou, tá? 10 features. A gente costuma usar esses termos, tá? Ok. A pessoa entregou 10 features. Na hora que chegou para testar, time de QA, enfim, fazer os testes, as homologações e daí por diante, a gente reprovou desses 10, 6 itens. Então, pessoal, não valeu de nada, né, se eu posso usar essa expressão, aquela nossa entrega. Então, é sobre isso que a gente tem que atentar da produtividade. E aí, eu deixo aqui para vocês como sugestão de livros, né, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Foco no que é importante, não apenas no urgente, é o que a gente vem discutindo aqui. Gente, O Essencialismo é um livro fantástico. O Sem Esforço eu não gostei, tá? Mas isso é muito pessoal. Mas o Essencialismo, ele é incrível. Fazer menos, porém melhor, tá? É sobre isso. Eu acho que isso é um fundamento, assim, em tudo. Eu não preciso ter 20 camisas. Eu posso ter 15 camisas, tantas na paleta de cor e tá tudo bem. Eu demorar menos tempo para escolher. Aí tem uma máxima sobre Steve Jobs, se não me engano, usar camisas pretas, enfim, né, que perde menos tempo e daí por diante. Trabalho focado, né, também outra base conceitual, concentração profunda no que gera desempenho exponencial, tá? Então aqui são algumas das bases que a gente tem para trazer esse tema. E aí a gente tem que ver a organização como sistema e não como talento. Organização não é perfil comportamental, é um sistema estruturado de gestão de pessoas. Em alguns casos, diga-se de passagem, desestruturado, não é verdade? Mas é para ser estruturado. Então, isso são as empresas. Então, as empresas, o que elas buscam, pessoal? Ter clareza das suas metas, priorização estruturada, nem todas têm, vivem o exercício para melhorar a priorização. Aqui está um vilão da gestão do tempo e da produtividade, a priorização não ser estruturada. Planejamento do que entregar a ciclos, aqui, por exemplo, semanal. A gente pode ter ciclo quinzenal, ciclo mensal, trimestral, bimestral, tantos ciclos que a gente cria, mas a gente tem um norte.
A gente tem uma visão. E quanto mais a gente espaça o tempo, maior a nossa maturidade dentro do planejamento, né? Execução disciplinada, pessoal. Rotina. Execução disciplinada nada mais, nada menos que uma boa rotina. Saber o que precisar ser entregue, celebrar esses acordos, está todo mundo na mesma página, e uma revisão constante. A gente precisa revisar tudo aquilo que a gente celebrou em cada um desses itens e dar esta revisão que a gente chama, né, de um bom monitoramento e controle até o seu encerramento. É assim que a gente, né, caminha para que a empresa viva esse sistema, tá? E aí, pessoal, a gente tem alta performance. O que realmente significa? Turma, eu tô com medo só da minha energia cair, tá? Tá muita chuva aqui, mas a gente vai seguindo, tá? Gestão de energia, clareza do propósito, execução estratégica. Então, pessoal, todo mundo fala em time de alta performance, né? Só que a gente, se não passar por essas minimamente, por esses 4 aspectos, essas variáveis, a gente não tem como ter alta performance. Atleta olímpico. Por que que é considerado um atleta de alta performance? Porque ele passa por essas variáveis, tá? Então, por isso, ele é considerado um atleta de alta performance, tá bom? Porque ele passa pela consistência, ele passa pela gestão de energia, ele tem clareza no propósito, tá? E ele tem a sua execução bem estratégica, ele passa por diversos treinadores, né? Seja a parte da alimentação, seja a parte do sono, da respiração. Então, um atleta de alta performance, ele tem tudo isso intrínseco, por isso que ele consegue atingir a alta performance, tá? E ainda falando nesse tema, tá? A gente tem os sabotadores da alta performance. Então, eu quero ter performance e alta performance naquilo que eu quero evoluir, das minhas metas, por exemplo. Então, eu tenho que eliminar multitarefas constantes. Gente, um dos maiores vilões da produtividade é o multitarefa. Cozinhar na seis trempes, né? Quem acha que isso é uma vantagem competitiva, isso é sinônimo de sabotar a sua alta performance. Quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada da forma que deve ser feito. Não é também querer só ter uma demanda por dia. Não é sobre isso. Falta de clareza, a gente tem que eliminar. A gente falou das reuniões, a procrastinação, isso tudo bem dentro de um contexto também organizacional. Falta de energia física, pessoal. Eu não levava a sério a questão da aptidão física na minha vida. A falta de energia física é um desafio muito grande para nós. Ainda mais os 40 mais como eu. Eu tenho que falar isso para vocês. Não queria falar, mas é um fato. O metabolismo, depois de uma idade, ele reage diferente de outro. Tá? Falta de performance, né? Alta performance, desculpa, exige sono adequado, exercício físico, pausas estratégicas. Então, em alguns momentos, a gente não tem mais o sono adequado, a gente não tem uma prática de atividade física, e a gente não tem pausa, a gente se desgasta, então a gente não vai ter alta performance. E aí, eu trago uma reflexão a nível corporativo. Trabalhe enquanto eles dormem. Isso é mentira. A gente tem que trabalhar no horário que é do nosso horário de trabalho. Passou do nosso horário de trabalho. E aí, pessoal, parei de compartilhar, né? Pessoal, se cair a qualquer momento, aí é chuva mesmo, tá? Só sinalizando aqui. Tá uma maravilha. Módulo 3, conexão da produtividade com o ambiente organizacional. Então, produtividade diferente de alta performance. Então, é necessário uma cultura de foco, metas claras, liderança orientada a resultado,
e redução de burocracia. Então, para ter alta performance, a gente precisa concatenar essas variáveis, tá? A gente precisa seguir esse caminho, tá? Opa. Aí, pessoal, só um case aqui, tá? O gestor sempre ocupado. Então, o cenário do Carlos, que é um coordenador, com 200 e-mails por dia, reunião constante, trabalha 10 horas ou mais que 10 horas por dia, sente que não entrega valor estratégico. Muito de nós, às vezes, somos o Carlos. Então, o diagnóstico atua no urgente, não bloqueia a agenda, não delega e não delegar, pessoal, é um sabotador grande da priorização, não prioriza o impacto. Tá? Então, são diagnósticos que a gente faz do Carlos. Qual uma aplicação? E aí entra, né, nesse aspecto da meta que a gente falou com o Eduardo. Redução de reuniões em 30%, blocos de foco 3 vezes por semana, definição de 3 metas estratégicas por mês. É isso que ele vai perseguir. E o que a gente vai ter de resultado em 60 dias? Uma redução de trabalho, uma melhor percepção da liderança, um aumento na qualidade das entregas. Tá? Então, isso é um exemplo factível aí de alguns carros. E, pessoal, isso a gente aprendeu lá nas graduações, lá atrás, né? O que não se mede, não se gerencia. Então, não tem como eu falar de produtividade se eu não medir. Não tem como eu saber se eu estou sendo produtivo se eu não medir. Concordam comigo? Não tem como. Então, como que eu vou falar de produtividade com quem não mede? Quantas entregas eu tive, quanto que eu fiz? E aí fica uma reflexão a isso. Comece a rotina de vocês fazendo entregas que vai proporcionar um sentimento de produtividade que dê prazer. Quem gosta de fazer um bom café da manhã ou deixar um café da manhã preparado para o esposo, para a esposa, para os filhos, para o pai, para a mãe, ou para você mesmo, você mora sozinho e curte o seu café da manhã, cara, faça o seu café da manhã todo dia. Comece com atividade simples, porque a produtividade em alta escala, em alta performance, ela não vai incidir nas atividades complexas. E a gente tem gap de produtividade ao longo, então a gente tem horários. Então a gente precisa estar bem alimentado, precisa acelerar o metabolismo com atividade física, e a gente vai ter gaps de produtividade. Não adianta a gente achar que às 6 horas da manhã a gente vai ser mega produtivo acordando e trabalhando às 7. A gente vai ter que passar pelo processo da alimentação, o despertar. É metabolismo. Então, assim, entenda a alta performance atrelada aos fatores genéticos e do nosso corpo, tá? Nós estamos chegando ao fim. Ferramentas práticas que eu vou deixar para vocês. Matriz, importância e urgência, tá? Urgência, né? Crises, não importante interrupções, não urgente planejamento estratégico, né? Não importante as distrações. A alta performance vive num quadrante importante e não no urgente. Então, a gente tem que ter uma ideia daquilo que está no importante. O 80-20, 20 das ações gera 80% de resultados. Essa que é a máxima mais importante, é saber e é conhecer sobre aquilo que gera valor. Quais são suas 3 tarefas de maior impacto na semana? Tá? O que pode ser eliminado? Acho que essa pergunta a gente tem que fazer. Tá? Elencar as principais e eliminar o que tem que ser eliminado. Né? O trabalho focado, né? Os blocos. E tem até uma técnica, que é uma técnica de estudo, que se chama técnica Pomodoro, é a do relógio, muito voltada para a gestão do tempo, mas há blocos de foco muito importantes para a produtividade. Então, os blocos de 60 e 90 minutos aí, entregando nesse período, sem interrupções, a gente focado. Eu estou só de olho aqui no que a gente tem da internet, os objetivos claros, tá? Planejamento semanal de alta performance. Modelo simples, definir 3 prioridades estratégicas, quebrar entregas menores, bloquear a agenda, revisar o que está sendo feito ao longo da semana. Então, acho que tem assim que ser visto
e ser tratado, tá? Nesse nosso tema aqui da produtividade. E aí, pessoal, até aqui tudo bem sobre a produtividade, sobre o contexto da produtividade? Tá? Ele tem esses gatilhos para vocês exatamente conectarem com eles, ver na organização de vocês como a gente está e o que a gente pode avançar, tá? Beleza? Tranquilo? E aí eu quero convidar vocês, né, esses dois para deixar como exercício de casa, e aqueles que queiram também ter acesso ao material, fica à vontade, tá? Mas está aqui, tá? Onde vocês mais desperdiçam tempo, saber responder isso é muito importante, tá? Então, sugiro a vocês que, de fato, vejam, façam essa leitura, né? Então, convido vocês a fazerem essa reflexão. Quais tarefas poderiam ser delegadas? Quais atividades não geram valor? Se tivesse apenas 2 horas por dia, o que você faria? E depois, né, busque essas ideias, busque refletir sobre melhor o dia a dia com vocês. Planejamento semanal estruturado, então estrutura o planejamento, faça um bloco diário, então de X horas, faça uma revisão semanal e elimine de fato um desperdício de vocês, tá? Essa é a sugestão. E aqui no encerramento, pessoal, não é pelo fator do tempo que eu extrapolei, é mesmo por conta da chuva aqui em Juiz de Fora. Está torrencial e com muito relâmpago, tá? É só por isso. Para fazer um encerramento reflexivo, tá? Para vocês, primeiro quero agradecer ao IPTEC, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês em mais uma noite, dessas 30 que a gente vai passar com tema diverso. E eu quero agradecer, né, o que eu chamo da nossa audiência, cada um de vocês que dispuseram do seu tempo, dos seus afazeres, para estar aqui com a gente, né? Então, eu quero, já de antemão, agradecer a cada um de vocês. Vou colocar aqui, tá, agora para vocês, o link, tá? Só vocês acessarem aqui, tá? O link do meu LinkedIn para compartilhar com vocês lá, mas eu tenho ainda 2 pontos a trazer antes da gente encerrar. Só quero deixar o link do meu LinkedIn aqui para vocês, tá? Tá aqui, tá? Tiago Alves Batista, meu Instagram é Tiago Batista JF, tá? Esse também aqui é o meu Instagram, então vocês têm eles. Conecta, manda aqui. E aí eu quero fazer a parte final, tá? Para a gente encerrar aqui, da seguinte forma, ou eu não estou compartilhando, tá? Eu vou falar da bibliografia também, tá? Só um minutinho, que está aqui no próximo slide. O agradecimento, então, eu já fiz aqui a vocês, e que vocês, de fato, reflitam sobre se você é ocupado, se você é produtivo, o que você precisa parar de fazer, né, que não faz sentido, o que precisa começar a fazer, qual hábito que vai implementar ainda esta semana na sua vida, né? E aqui a gente tem a referência bibliográfica dos 7 hábitos, o essencialismo, trabalho focado, o mindset, o poder do hábito e a tríade de tempo do Christian Barbosa, tá? Aqui a gente tem o Fale Conosco, tá? Em Petrópolis, Rio de Janeiro e Macaé. E deixar meu obrigado. E também, se você achar que é mais fácil, aponta aqui o seu celular para o QR Code e você vai ser direcionado às minhas redes. Tem todos os meus contatos ali, tá? E eu acredito muito que o conhecimento transforma, né? E eu espero que, de fato, esse material seja uma ferramenta muito valiosa para a sua jornada, né? Para o seu dia a dia. E agradecer a este espaço, a cada uma das colaborações, a toda a troca que a gente teve durante esse período de 1h15, e que, de fato, a gente possa cuidar melhor do nosso tempo,
trabalhar melhor a nossa produtividade, eliminar aqueles vilões, metrificar, né, chegar nas nossas metas e poder ter um ano muito bom, poder ter diversas conquistas, né? Conquista não tem a ver só com o dinheiro, mas conquistas em diversos fatores, e aqueles que tenham, se sintam confortáveis, que possam. A gente pode fazer uma foto final aqui, e depois sinta-se à vontade, marca lá o IPTEC, me marca, então eu acredito muito nisso. Papai do Céu proteja cada um de vocês, seus familiares, até uma próxima, e Petec, Matheus, gratidão, e foi muito Obrigado, bom Thiago. Abraço. viver esse momento com vocês. Um abraço.